Olá, seja muito bem-vindo ao Análise Direta. No programa de hoje, nós vamos falar sobre detox emocional e qual a importância de fazer essa limpeza das emoções para o tratamento da normose. Ficou curioso? Quer saber mais? Então não saia daí, o Análise Direta começa agora. Seja muito bem-vindo ao Análise Direta, transmitido para todo o Brasil e mais 197 países pelo canal 1 Europa. No programa de hoje, nós recebemos a psicanalista, neuropsicóloga, educadora e terapeuta comportamental Denise Maiorano, autora do livro Dias Soltos. Denise, seja muito bem-vinda, é um prazer te receber aqui. Prazer é meu, agradeço o convite e... Vamos falar desse assunto né? Tão importante, né? Tão importante, né? As emoções, muitas vezes até afloradas, que levam muitas pessoas a desenvolverem transtornos, como a gente tem visto, né, Denise? Número de depressão, que tem aumentado drasticamente nos últimos anos, aqui no Brasil, no mundo todo. Ansiedade, tem também uma outra doença chamada normose, você vai falar daqui a pouquinho pra gente sobre o que se trata. Agora, detox emocional, o que seria exatamente? São assuntos bem delicados, né? Principalmente para pessoas que estão passando por esse processo, né? Psicológico, muitas vezes enfrentando esses tipos de sintomas que... podem até trazer confusões do que eu estou sentindo, o que realmente é transtorno, o que é doença, o que simplesmente é uma fase. Então, a gente já teve uma população, digamos, pós-pandemia, com muitos problemas de ansiedade. A gente ainda vive esse quadro, a verdade é essa, né? A gente tem ainda uma população ansiótica muito grande. Mas a gente também precisa atentar que a ansiedade ela faz parte da vida, né? Como todas as nossas as emoções no geral, né? Temos a raiva, recentemente tivemos o filme, né, Divertidamente, que abordou essa questão de como ela é inserida, mas na verdade nós temos essa questão desde que nascemos. Na verdade é que ela vai numa evolução. O que acontece em relação à depressão, ansiedade, as emoções negativas no geral? Nós nunca teremos, eu costumo falar para os meus pacientes que nunca vai zerar esse tipo de emoção dentro do comportamento humano, porque o dia que zerar é morte, né? A gente tem os altos e baixos da vida, porém, o que eu preciso entender é fazer essa calibração, né? Essa autorregulação daquilo que eu sinto. Se eu falar para você, não é nada gostoso sentir raiva, sentir medo, sentir tristeza, mas a gente precisa sentir. Então, são comportamentos, são emoções, sentimentos que fazem parte da vida e ela vai nessa evolução, como eu te disse, a partir do momento que a gente começa a adultecer, e adultecer dói, né? Antes a gente pudesse sempre ter aquele comportamento ou a fase infantil, mas isso não existe. Então, a gente tem hoje muitos adultos que estão ainda nesse comportamento infantilizado, que não cresceram. Eu acho que todo mundo conhece alguém que tem, né? Que não saiu da 5ª série. Só que a gente precisa ter essa evolução no comportamento. Sartre dizia o seguinte, que a existência precede a essência. O que isso significa? Significa que nós nascemos com uma essência vazia e a gente precisa fazer essa evolução. Então, a gente vai numa evolutiva mesmo dos sentimentos. Então, não é fingir que eu não estou sentindo raiva, é ignorar a minha ansiedade, nossa, eu preciso driblar esse sentimento ruim. Não, você tem que aceitar que está passando por isso, dar um nome para isso, acolher. E aí, quando você faz esse tipo de comportamento, que você faz essa logística sentimental, você começa a ter mais facilidade de fazer essa limpeza emocional, porque você não ignorou, você aceitou, você entendeu e se protegeu. Então, é um esquema. O que eu posso te dizer além disso?
toda emoção ela pode evoluir, como a gente já falou. Então, de repente, uma tristeza profunda pode evoluir para uma distimia pode evoluir para uma depressão e uma depressão pode evoluir para uma ideação suicida, o que é o grau, né, que seria o pior de tudo. E quando uma pessoa está nessa situação, não só ela está doente, mas ela acaba adoecendo quem está em volta também. É muito triste, o pessoal que está assistindo, de repente, quem passou por esse processo sabe que quem está no entorno sofre muito também. Então, não é um detox emocional apenas para o indivíduo em questão, mas para todos que estão à volta. É importante. E aí a gente tem algumas coisas que pode ser bem interessante. Para o bem da saúde mental, é importante, primeiro, você corrigir o sono. Super importante. Sono, dormir é remédio, né? Segundo, alimentação. Você é o que você come. Já dizia uma velha frase antiga, né? Então, realmente, você é o que você come. Então, tente ter uma alimentação mais leve, saudável, né? Equilibrada, onde você possa ter ali todas as necessidades básicas do organismo, proteínas, vitaminas e tal. Tomar sol também é remédio, né? E é gostoso. A gente tem que falar, né? É muito bom ficar no solzinho tomando vitamina D natural mesmo, que é uma coisa que você não consegue produzir. Se você não tomar sol, você vai ter que tomar medicação. E aí é uma opção sintética e não natural. Então, é de graça e faz muito bem. Dica, como tomar sol? Tomar sol em partes onde você geralmente não toma, que são as partes mais branquinhas que ficam escondidas. Barriga, o antebraço, né, a parte de trás do braço. Enfim, lugares onde está sempre coberto, que tem uma maior absorção dessa vitamina D, por conta da pele estar mais fininha mesmo, né? De estar ali coberta. Outra coisa que é super importante, atividade física, todo mundo, isso a gente tem falado assim incansavelmente, isso já está comprovado que se você não fizer atividades físicas, você vai ter uma velhice mais complicada, o envelhecer vai ficar mais complicado, então é necessário fazer exercícios aeróbicos, uma caminhada. Para os meus pacientes, eu costumo falar o seguinte, olha, pega um cabo de vassoura, né, e faz ali com o cabo de vassoura, põe na frente, faz fazendo um agachamento, você tem um apoio, se você não puder pagar uma academia, né, mas enfim, a gente tem as praças que tem as academias gratuitas, então vai fazer uma caminhada, pedalar um pouquinho. Eu, por exemplo, eu faço dança, me descobri, eu tentei fazer ginástica, não me adaptei, até chegar nos flashbacks, né, dança, então também mexe com o corpo, é uma coisa prazerosa, te traz você rememoriza uma época que foi muito boa. Então, faça algo que traga esse benefício para o teu corpo e para a mente. Porque o exercício, para algumas pessoas, ele acaba incorporando a uma rotina que realmente ele também é remédio, né? E uma última dica que é super importante é a higiene pessoal. Parece loucura, tá, Tabata? Quando a gente fala assim, nossa, precisa avisar que precisa fazer higiene pessoal? Precisa. Por quê? Quando a pessoa está naquela evolutiva que eu falei, uma tristeza, evolui para uma distimia, que depois evolui para uma depressão, geralmente as pessoas que estão passando pelo quadro de depressão, elas tendem a fazer essa separação da higiene pessoal. Então, não penteia mais o cabelo, não escova mais os dentes, para de tomar banho. Isso é um sinal de alerta para quem está no entorno de que é necessário manter regularmente a higiene pessoal, porque quando você cuida do fora, a sua mente entende que também está tendo esse autocuidado para dentro, né? Então, é de dentro para fora, mas também de fora para dentro. Então, é necessário fazer essas faxinas, né, mentais, para que o seu emocional possa ser calibrado. Então, ele fica nessa autorregulação. Volto a dizer, vai sentir tristeza? Vai. Você fazer tudo isso não te impede de você não estar triste. Tem dias que a gente acorda triste sem estar por nenhum motivo aparente, não é assim? É. Isso faz parte do ser humano, né? Então, nunca vai zerar. Mas o que eu faço com essa tristeza é o que vai detonar algo dentro de mim, que pode ser bom ou pode ser ruim. Eu posso tirar muitas lições de um ato triste, né? Pode me fazer repensar. O luto pode me fazer repensar em muitas situações que, às vezes, quando está naquela abundância de vida, eu não paro. E no luto eu consigo fazer esse repensamento. Eu costumo dizer o seguinte, que desaprender
é mais difícil do que aprender. Quando você aprende uma coisa, está tudo fresquinho ali. Agora, você desaprender algo que foi te ensinado errado, é muito difícil de você desaprender para aprender o novo. É muito difícil. Não é impossível, mas demanda um esforço maior, né, do teu cognitivo. Então, você fazer essas análises, né, do seu comportamento, repensar o seu estilo de vida, se colocar dentro dessa faxina mental para que você tenha uma vida mais prazerosa emocionalmente, para que você não seja aquela pessoa que explode do nada, né, e as pessoas ficam até com medo de estar perto de você. E hoje a gente vê muito esse descalibramento, vamos colocar assim, né, das emoções. Gente, é surreal o que está acontecendo. As pessoas estão matando outras por nada. Os motivos são os mais banais. Não se tem um motivo, se bem que nada justifica, mas houve uma banalização tão grande disso que a gente entra na normose, que a gente pode falar dela mais para frente, que é onde a gente acaba banalizando coisas bizarras, sabe? Coisas que são inaceitáveis, situações inaceitáveis, e a gente vê isso como algo que hoje é normal. Então, acaba entrando nessa questão. Mais uma evolução. Saímos da depressão e vamos para a normose, o que pode ser muito perigoso para daqui a uns anos a gente ter uma sociedade muito doente. Para falar desse assunto, a gente vai fazer um intervalo, mas é bem rápido. Na volta, a gente continua o nosso bate-papo com a psicanalista Denise Maiorano. Ela vai explicar para a gente, então, essa evolução das emoções até a normose. Qual a importância do detox emocional para que você não entre, não tenha o risco de adoecer. Não saia daí, o Análise Direta volta já já. E o Análise Direta está de volta e eu te lembro que a nossa convidada de hoje é a psicanalista Denise Maiorano, autora do livro Dias Soltos. E o tema é detox emocional. Parece algo muito simples, não é? Mas faz uma diferença enorme, como a Denise estava dizendo antes do intervalo, que muitas pessoas estão normalizando atitudes, ações que não devem ser normalizadas, né? Explica pra gente, então, o que é esse transtorno normose e que a gente não ouve falar, né? Ele é pouco falado mesmo, né? Se a gente parar para analisar, Tabata, a psicanálise ela é uma ciência bem recente, né? Freud, 100 anos atrás, pai da psicanálise, começou a difundir todo esse conceito. Então, é muito jovem, então ainda vai ter ainda vão surgir muitas, né, coisas que aparentemente parecem loucuras, mas eu acredito que muito ainda vai se descobrir nesse campo. E a normose, ela faz parte, né? Eu tenho muito orgulho de falar da normose porque eu vou falar o pai da normose, para ficar mais fácil. Ele é um brasileiro, é Roberto Crema, junto com um psicanalista francês, que tiveram esses estudos sobre a observação. A psicanálise, a matéria-prima da psicanálise é a fala livre, né? Então, é aquilo que eu sinto, mas não entendo porque eu sinto, mas eu sinto, ou seja, o inconsciente, né? Então, a gente precisa ter esse olhar para aquilo que eu não tenho respostas, mas de alguma maneira aquilo acaba me atingindo. E a normose, ela vem nesse sentido de você parar para normalizar situações, comportamentos, conceitos, bizarrices, ambientes, né? Padrões, que a gente, com o decorrer da maçante notícia, só daquilo, só daquilo, só daquilo, só daquilo, você acaba achando normal. Até você estar inserido naquilo, né? Posso dar alguns exemplos, né? Começo de agosto, finalzinho de agosto, melhor dizendo. Começamos as notícias das queimadas, não foi? Todo mundo ficou. Hoje em dia, quando vemos notícias de queimadas, temos o mesmo impacto, né? Nós temos o mesmo impacto, a mesma percepção, o mesmo medo? Não. A gente começa já a entrar numa questão de normalização de algo que não pode ser normalizado. Estamos falando de ar que estamos respirando, estamos falando de situações onde animais estão morrendo, a flora, a fauna, tudo está sendo atingido. É um problema muito sério, mas está sendo normalizado.
Então, é um problema muito sério que a gente tem que ter essa atenção de forma mais efetiva. Por quê? Eu começo a entrar na normose porque, vou fazer um comparativo para que possa ser entendido. O que é a paz? A paz é a ausência de conflito, de uma forma muito rasa. Mas paz não tem nada a ver com isso. Porque você pode estar num conflito muito grande, se você estiver em paz, é a sua paz. Já dizia a Bíblia, a paz que excede todo entendimento. Você não precisa entender de onde vem, você só precisa sentir, certo? Quando a gente fala em diabetes, o que é a diabetes? Uma doença também que não tem sintomas, ela vai ter depois consequências, mas você não sente. Se você não for fazer um exame, você não sente. A normose é a mesma coisa, ela tem ausência de sintomas. Quando você percebe, você já está naquela normatização do banal, né? Você já está naquela normatização de coisas que não devem ser normatizadas. Vamos pegar o feminicídio? Outra situação. Quando começaram as notícias de feminicídio, a gente ficava horrorizado. Hoje em dia parece que é comum se matar a mulher, né? E aí você começa a dar ainda subsídios para isso. Mas é porque fez isso, porque estava com a roupa, porque não sei o que. E não, isso não é aceitável, em modo nenhum, né? Se justifica. E a gente começa a entrar nessa questão de normalizar atitudes que não podem ser aceitas em nenhuma hipótese. E é muito difícil você se ver nessa posição, né? Então, a gente está passando para um tempo onde vai existir uma sociedade, uma cidade, né? Patologicamente doente pela normalidade do bizarro, do ruim. Olha só, se a gente colocar nas emoções isso, quando a gente vai falar de algo gostoso, gostosinho, a gente fala assim, ele é um amorzinho, gostosinho. Quando a gente vai falar de raiva, a gente põe emoção naquilo, a gente fala, que ódio, não é? Então, você vê que inconscientemente você vai entrando numa questão emocional, você vai surfando, você vai flutuando nela. E quando você percebe, você está achando que está tudo bem. E, na verdade, essas emoções, elas podem ser confundidas, sim, na nossa cabeça. Então, você precisa. O que a Bíblia nos fala? Não vos conformeis com as coisas deste mundo, em algumas traduções, com este século, mas faça uma renovação da vossa mente, a metanoia. Você precisa ter essa renovação mental a todo instante. Então, é olhar para aquilo e não entrar naquele pensamento de senso comum nocivo. Porque você entra, é a questão da manada, né? Do rebanho, a manada, você vai. E nem sempre aquele consenso coletivo, ele está correto. E aí que a gente tem que fazer essa autoavaliação, né? Essa análise interna. Por quê? E quando você começa a aprofundar no pensamento, você vai destrinchando e você vai conseguindo ter essas relações melhoradas, digamos assim, em seu próprio favor, né? Não, isso não serve para mim, eu não aceito isso. E você vai se colocando, porque se você se deixar envolver pela raiva, pelas emoções, o contexto, o ambiente, o poder da ambiência é muito grande. A gente tem hoje vários experiências sociais, que se diz, né? De consenso sobre você entrar e ser levado até em situações onde você é completamente contra. Mas por você não fazer essa análise mais profunda, você entra. Hoje a gente vive num mundo de muita informação, não é? Informações rasas. Basta rede social, é tudo raso. Conhecimento aprofundado, poucos têm. Então, para você ter um linchamento digital, para você ter um cancelamento social, né? Hoje a gente busca muito essa nota social nas redes. A gente quer muitos likes, muitas visualizações. Não tem como sair disso mais, porque isso é o mundo atual e será para daqui muitos anos, como foi a televisão há muitos e muitos anos. Então, as pessoas vão procurar essa nota social e, às vezes, por não achá-la, você começa a entrar nesse senso comum nocivo que vai evoluir para uma normose. Mas aí é um desafio muito grande, né? Porque, como você disse, eu ia mesmo comentar, a gente está vivendo uma era tecnológica. Sim. E não tem como fugir disso, né? Não tem como você ficar ali na sua bolha, a gente está com o celular a todo tempo, né? Digamos, vamos usar o celular, antigamente era o computador, mas hoje em dia é o celular. É ali, tem tudo a seu dispor. E quando a gente acessa as redes sociais, nós somos bombardeados de informação a
todo momento. Como você disse, informações rasas. E por conta dos algoritmos, a gente só recebe informação que é do nosso interesse. Exatamente. Isso alimenta muito mais essas emoções que estão na gente, né, Denise? Com certeza. Como lidar com isso? Como lidar, como tentar sair um pouco disso, porque a gente está falando de um mundo polarizado em todos os sentidos, todos os sentidos, sim, né? Não só político, mas todos. de tudo. E as pessoas não aceitam mais uma troca, né, de informações, de experiências, de opiniões. Isso. Não aceitam mais. Então, é muito assim, né? Isso é o que eu penso, assim está correto e acabou. E aí tem aqueles embates, e muitas vezes físicos, né? Com mortes. E a gente está falando isso de tudo, muitos até levados a guerras. Agora, como lidar com essa situação? É um desafio, não temos todas as respostas, né? A questão da normose hoje, olha que interessante. Essa questão de você não saber lidar com essa novidade, né? Que às vezes novidade não é uma coisa sempre boa, pode ser uma novidade, né? Vamos pegar a pandemia aí, a gente não soube lidar com ela, né? Foi uma novidade que chegou, uma novidade ruim, que chegou e pegou todo mundo de surpresa. A gente achava que ia ficar 15 dias de quarentena, ficamos mais de 2 anos e ainda a pandemia ainda está aí, né? Ela está controlada, mas ela você consegue ainda ter rumores dela. Então, o que acontece? A normose hoje, para os filósofos, ele é o quê? Os filósofos vão ter um grande problema, porque ela acaba sendo uma caixa de Pandora, sabe? Um desafio, né? A grosso modo falando. Para os profissionais da saúde mental, ela é uma caixa preta, porque ela dá muita informação. Então, a gente vai ter informações para trabalhar e traçar ali, talvez, alguns sistemas terapêuticos para poder chegar ali. Só que isso vai demandar muito esforço, muita observância, muita ambiência, né? Vai ter muito esforço no geral. Para os filósofos, é um ponto de interrogação ainda, né? Porque vai ter muita discordância no decorrer, porque para se chegar a um tratamento eficaz, nós temos muitos viés de pensamentos. Se você, hoje, na medicina, para detectar um pulmão bom de um pulmão ruim, você faz ali alguns exames, o que está limpinho é o bom, o que tem manchas, né? Quando você trata isso de emoções, traz para o campo das emoções, você não tem nenhum exame para detectar essas coisas ainda. A gente não sabe se vão existir. Mas o que eu falo, como me comporto, qual é o meu padrão de pensamento, essas coisas que vão acabar dando informações para que se chegue, né, numa estratégia eficaz. É muito cedo para falar o que podemos fazer. Hoje, eficaz, o que podemos fazer vai servir para algumas pessoas, para outras nem tanto. Por exemplo, tem muita gente que trabalha com internet, fica o dia inteiro na tela. Como é que você vai falar para essa pessoa assim, olha, fique 2 horas de descanso, né? Tire 2 horas o seu eixo do equipamento, porque você acaba fazendo uma simbiose, né? Você, o teu corpo, sua mente, o seu estado emocional, o teu respirar, né? Com a tela, com aquele equipamento, porque é o teu trabalho. E hoje tudo está ligado à tecnologia, não é verdade? Todas as coisas. Se acabar a tecnologia, a gente tem um caos, né? Também teve um filme recente que falou sobre isso, né? Agora me esqueci do nome dele, mas eu assisti, eu achei muito interessante. Não vai dar nem para mencionar o nome, porque realmente me fugiu da mente. Mas se você puder fazer esse descanso de 2 horas de intervalo, se desconectar, já começa uma limpeza, né? Contemplamento da natureza. A gente fala assim, gente, isso é só para quem mora no interior, porque hoje em dia, como é que você vai fazer um contemplamento numa selva de pedra como São Paulo? Mas tenta pegar o enquadramento, sabe? Alguma coisa, para que você faça aquela limpeza daquilo que você está vendo. Eu falei no bloco anterior, você é o que você come, e muitas vezes você é o que você vê também. E a Bíblia também fala.
põe teu olho em coisas boas, né? Porque se o seu olho for mal, o resto também pode ficar ruim. Então, tenta buscar dentro da sua realidade coisas agradáveis, imagens agradáveis para que você faça essa limpeza, esse detox, né? Porque quando você tem um acúmulo, qual que é a origem da bagunça, Tabata? A origem da bagunça é o excesso. Concorda comigo? Quando você pode ter coisas muito importantes e valiosas, mas se elas estiverem num acúmulo, ela vai ficar bagunçada. Então, assim, às vezes perde até o valor por esse excesso, né? Esse acúmulo, e que vai gerar, tudo é galgado, né? O excesso vai evoluir para essa bagunça. E isso acontece aqui dentro. Então, se eu tenho muita informação, um excesso de informação, que nem você falou, a gente abre, né? As informações estão ali e é na hora, né? A gente não precisa mais pesquisar, a gente não precisa chat, GPT, está tudo ali, né? De pronto para você. Então, esse excesso vai entrando, esse excesso vai entrando. Chega uma hora que você vai precisar retirar. O grande problema é que dentro da nossa cabeça, dentro da nossa mente, não existe uma lixeira como tem no computador, que você arrasta e joga ali o arquivo que não interessa mais. Então, fica. Só que você precisa fazer esse exercício de tirar, de diminuir, né? É como se você conseguisse dar uma compactada para que isso fosse abrindo espaço para o novo, porque senão você não consegue depois ter espaço para novidades boas que pode trazer bons resultados de estilo de vida, né? Relacionamentos, né? Que você precisa ter essa filtragem também. Se você fica com a sua mentalidade muito exacerbada de informação e não consegue mais fazer esse trato cognitivo, você não consegue mais fazer essa filtragem do que é bom e do que é ruim para você. Então, vai entrando qualquer tipo de lixo. E quando eu falo lixo, também de relacionamentos tóxicos. O que hoje é uma grande maçante na nossa sociedade. As pessoas estão tóxicas mesmo. E às vezes a minha toxicidade inconsciente passa para você e você passa a adotar o meu padrão sem ter consciência também, pelo simples fato de estar convivendo. E é péssimo isso, porque isso é falta de filtro, né? E a gente tem uma mentalidade que você passa, ao invés de evoluir, você começa a involuir. E eu posso te dar alguns exemplos. Se você pega a primeira infância, quando você fala com uma criança assim, olha, deixa eu pegar um exemplo bizarro aqui, mas você fala assim com uma criança, vai chover canivete. Ela olha para o céu assustada, achando que vai cair canivete, né? Ou faquinhas, né? Às vezes ela não sabe nem o que é canivete. E por quê? Porque a criança não tem filtro. A gente vai evoluindo, né? E aí eu volto naquela fala também que eu disse no primeiro bloco, que a existência precede a essência. Nós nascemos com uma essência vazia e a gente vai evoluindo. Só que quando falta o filtro na fase adulta, a gente estagna. E aí a gente perde esse senso de filtrar o que é bom e o que é ruim. Meu Deus, faz parte da normose. Gente, o assunto é muito sério, né? E é complexo. Complexo. Por isso que a gente vai fazer mais uma pausa. Só dá tempo de você tomar uma água, volta aqui, continua ouvindo a Denise Maiorano, autora do livro Dias Soltos, psicanalista. O assunto está demais. Não saia daí, o Análise Direta volta já já. O Análise Direta está de volta. O nosso tema de hoje é detox emocional e como é importante a gente fazer esse trabalho de detox das nossas emoções para que a gente não evolua para a normose. Ao meu lado, a psicanalista Denise Maiorano, autora do livro Dias Soltos, que está explicando esse assunto para a gente, que é tão importante, impacta a minha, impacta a sua vida e a gente precisa debater esse tema. Denise, a normose, né? Você já explicou pra gente essa questão de normalizar o bizarro e como a gente tem vivido isso na sociedade, como isso tem se intensificado, né? As emoções, você diz que é impossível que a gente não tenha ou não sofra, não sinta, né? Emoções negativas ao longo da vida, porque nós vivemos altos e baixos. Sim. As emoções ruins, de certa forma, por mais que nos incomodem, seja tristeza, seja medo, seja raiva, enfim, de certa forma, elas são importantes para que a gente desenvolva a empatia? São importantes, né? Faz parte da vida, não tem como isolar.
Só fazendo uma ressalva, a ausência de alguns sentimentos vão trazer algumas patologias, como os psicopatas, os sociopatas. Quando a gente fala ausência, que não vai existir ausência de sentimento em pessoas ditas normais, né? Que são a grande população. Mas a sua pergunta é bem interessante porque a empatia, ela está se perdendo. Se você parar para analisar, nós estamos deixando de exercitar, porque é um exercício não só de cidadania, mas de comportamento humano. Então, hoje a gente vive uma sociedade que a gente foca naquilo que eu quero, eu traço uma trajetória, eu boto um cabresto e eu não olho para os lados para ver o que está me mediando ali, né? Me margeando de certa forma. E a normose, ela vem também de encontro a isso. A gente pode citar a questão do Sul, né? Recentemente passando aí, em meados de maio, quando teve as enchentes que assolaram o estado. A gente ficou muito, pegando até a palavra que você usou, muito impactado. A gente sofreu com aquele povo, né? As pessoas normais, né? Dizendo as pessoas de bem. Houve digamos, uma grande ação em termos, a nível nacional mesmo, né? Para doações, enfim. E eu te pergunto, a gente escuta falar alguma coisa do Sul hoje? Não mais. Naquele impacto que a gente estava naqueles dias, né? Eu lembro de eu ter chorado de ver algumas cenas ali, né? Eu fico até arrepiada de lembrar, porque a gente se colocou naquele contexto, né? Eu lembro, assim, de dias que eu ia dormir, eu falava, meu Deus, eu tô na minha casa, eu tô no meu cobertor, se eu tiver vontade no banheiro, ele tá aqui do lado, se eu tiver vontade de tomar uma água fresquinha, eu vou até minha geladeira, se eu tiver com vontade de comer uma coisinha, eu vou lá na minha fruteira, pego uma frutinha e como. As pessoas estão lá, elas estão sem nada disso, não tem cobertor, não tem mais geladeira, não tem mais aguinha, não tem mais o biscoitinho, não tem nada. Elas estão em ginásio, junto com um monte de gente, esperando chegar uma roupa, porque a enchente levou tudo. E aí, quando você faz esse exercício de empatia, você vê que realmente é do ser humano. Só que hoje a normose está tirando até isso, porque a gente não ouve mais falar nada do Sul. E aí eu te pergunto, que impacto causa na gente? A não ser o que nós estamos achando que lá está tudo normal. E não está normal. Eu tenho informações de famílias, Tabata, que elas estão entrando num coletivo de autoextermínio, tirando a própria vida, no caso, famílias inteiras, porque elas tiveram uma consciência de que elas não vão recuperar tudo que perderam. E isso é muito triste, mas para nós não chega. Para nós, qual é a sensação? De que está tudo normal, que acabou o problema, não existe mais nenhum fato assim tão esdrúxulo, né? De como foi na época da gente falar, meu Deus, não existe mais Estado. E, na verdade, eles estão precisando de muita ajuda ainda, não está normal. Ainda não se normalizou. E vai demorar muito tempo para se normalizar algo que foi devastador, como guerras, por exemplo. Eu ia citar isso, Denise. A gente noticia, né, diariamente no jornalismo da Rede TV guerras, Israel, Hezbollah, Israel, Hamas, Rússia, Ucrânia e há outros países também em guerras, mas que a gente normalizou e que não noticiamos mais, exatamente, exceto se tem algo ou alguma nação, digamos, entre aspas, poderosa, e aí a gente traz a informação. Isso. Mas se não for, normalizou e passa. E aí o quanto as pessoas normalizaram as guerras, Ucrânia e Rússia. Já vai... Para mais de 2 anos. Para mais de 2 anos. Acho que fevereiro agora vai para o 3º ano já. Exatamente. E aí normalizamos, como se milhares de pessoas não tivessem morrido. Exatamente. Ou mesmo saído do próprio país e largado. Exatamente. Tudo. Exatamente. Agora a gente está falando do Oriente Médio, né? E vemos, principalmente na internet, que é onde as pessoas se sentem à vontade para emitirem suas opiniões sem mesmo pensarem ou terem empatia, né? Como a gente está falando. Exatamente. E aí, são 2 nações, uma nação contra um grupo extremista, mas, ok, quem está sofrendo? Uhum. Essas pessoas não têm valor e a gente percebe a falta de empatia das pessoas
em verem que tem civis morrendo, crianças, mulheres, Exatamente. idosos ficando mutilados e ninguém ninguém se pronuncia Exatamente. com outro olhar, né? Uhum. Que eu estou entendendo o que você está querendo dizer. A gente acaba entrando e a internet acaba trazendo muitos juízes, né? Julgando, falando besteira que às vezes não sabe nem o que está falando, até acusando, né? De forma bem feita, eles merecem mesmo. E é como você falou, existem pessoas ali que estão sendo mutiladas, que estão perdendo tudo. Crianças, mulheres, idosos, homens, porque quando a gente nomenclatura dessa forma, mulheres, crianças, idosos, parece que os homens não sofrem, né? Sim. Que eles são os primeiros a terem que morrer em nome do país, em nome da honra. Gente, mas quando você faz essa análise mais profunda, saindo da normose, entrando numa análise mais, né, profunda, numa forma mais analítica, a falta que faz um pai de família, né, é dolorido demais. Então, não é banal também não é normal isso. E as guerras, elas trazem esse contexto de você, principalmente quando se fala em Oriente Médio, né, que sempre existiu conflito. Então, mais um conflito, né? Mais uma guerra. Não, isso tem impacto na humanidade, tem impacto no socioeconômico. Sim. Tudo. É o efeito borboleta que a gente, né, há muito tempo atrás estudou também. O que você faz aqui vai ter uma consequência muito grande lá na frente. Então, esses estudos, eles são importantíssimos para trazer essa consciência, para você ter essa expansão de consciência, né? De que as coisas precisam ser analisadas de forma mais analítica, mas para uma solução que seja algo que vai beneficiar e não trazer muitos mais malefícios, como está acontecendo. Um mal puxa o outro. E a Bíblia fala, um abismo puxa o outro abismo, né? Então, a gente precisa ter essa consciência de que eu posso fazer a minha parte. Por quê, Tabata? Nós estamos no mundo. Então, logo eu entendo que eu sou parte desse mundo. Eu sou um pedacinho desse mundo. Se eu cuidar desse pedacinho do mundo, eu consigo, de alguma forma, não modificar o mundo inteiro, mas se eu cuidar dessa parte que me cabe, é o que eu já estou fazendo de bom para um todo. E muitas vezes as pessoas não têm essa consciência. Então, ela só acha que o problema está lá longe, mas não está lá longe. Hoje, a gente está longe da guerra, mas ninguém está livre dessa guerra chegar aqui. Só que é algo que passa, parece que é algo tão impossível para nós brasileiros, inclusive, que isso pode ser um alerta de que talvez não seja tão longe assim e não tão impossível assim como a gente acha. Pois é. Porque nós travamos as nossas guerras pessoais, nós temos as nossas lutas internas. Isso aqui é o maior campo de batalha que existe dentro de uma pessoa. Porque tudo pode estar bem, mas se aqui estiver travada uma guerra emocional, uma guerra mental, uma guerra da banalização, da normose, enfim, né? Eu estar doente com essa consequência da normose, isso aqui para mim já basta para que eu faça coisas horríveis comigo mesma. A ponto de eu fazer o meu próprio extermínio, como acontece com muitas pessoas, por não dar conta dessa guerra aqui. Então, é muito simbiótico essa coisa, né? Da gente pegar fatos que estão a muitas distâncias, mas, ao mesmo tempo, eu trazer para o meu contexto pessoal. E aí onde eu preciso fazer, de novo, esse detox, essa limpeza, fazer essa reforma mental, né? Essa metanoia que a gente falou no bloco anterior. É necessário fazer essa higienização de mente, você parar um pouco, respirar, que hoje o Mindfulness é a base do detox, de qualquer situação, meditação. Olha, para um pouquinho, respira direito. Hoje, os ansióticos, né, as pessoas com ansiedade, elas são treinadas, elas são instruídas, elas são ensinadas. Na hora da crise, faça a respiração consciente, faça a respiração correta, né? De você tirar, substituir aquela respiração curta, onde não consegue, os seus órgãos começam a entrar em desespero porque não chega oxigênio, então não chega para eles o necessário, troca para a respiração alongada. É simples, faça dentro da sua guerra mental o que você consegue com as armas que você tem.
né? Para quando você precisar, e eu espero que nós não precisemos passar por isso, né? Só que, do jeito que o mundo anda, como é que a gente fecha os olhos para essa questão, né? Não quero ser aqui precursora ou, sei lá, uma mensageira de más notícias, mas a gente precisa fazer essa análise, né? De entender para se proteger. Com certeza. E muitas vezes de nós mesmos. Eu costumo falar que a pior queda é quando a gente cai em si mesmo. Que a gente fala, nossa, o que eu fiz? Né? E geralmente essa queda, quando a gente cai em si mesmo, é quando já se passaram muitos anos, geralmente lá. Né? Por que muitas pessoas, até a psicanálise, ela estuda muito isso, por que muitas pessoas deixam para revelar muitos segredos quando estão ali já para ter os seus últimos suspiros? Porque aquilo ficou em guerra com ela durante a vida toda. E aí você fala, para quê? Se era só você ter aberto essa gaiola e ter despejado tudo, aquele lixo tóxico que fica dentro de você, né? É uma bomba atômica que você carrega sem necessidade. E como isso nos adoece? Adoece muito, a ponto do teu corpo gritar e você ter sintomas. Hoje a gente fala em coceira emocional. Né? As pessoas às vezes têm e não sabem, por falta de conhecimento. De novo a gente volta, né? As pessoas perecem por falta de conhecimento. Então, dica, se aprofunde em algum tema, né? Em relação ao que pode trazer benefício para você. Não fique só na superficialidade, não fique só no raso, né? Porque esse excesso de informação, como a gente falou, ele vai trazer esse acúmulo e vai gerar essa bagunça emocional que às vezes a gente explode com a pessoa errada, no momento errado. E eu gosto muito de uma frase que não é minha, eu nem sei o autor, né? Mas diz o seguinte, se você não tem autodomínio, você tem demônio próprio. Se você não tem um domínio próprio, você tem um demônio próprio. Então, você tem que espantar os seus demônios, você tem que se livrar deles. E o domínio, quando você se domina, quando você se conhece, você sabe que você está com esse campo cheio, você mesmo fala para você, vou dar um tempo agora, vou prestar atenção e vou fazer essa higienização, para esse detox ficar mais responsável, digamos assim. Denise, a conversa foi maravilhosa, nossa, muito reflexiva mesmo e importante, né? Todos nós precisamos desse detox emocional. Quem quiser te acompanhar, rede social, onde te procurar? No Instagram é fácil, né? @denise.maiorano. E o Facebook que quase o pessoal não usa mais, né? Mais o Instagram mesmo e no WhatsApp, quem quiser me encontrar também, né? É 999-767800, prefixo 11, aqui de São Paulo. Perfeito, Denise, muito obrigada. Foi um prazer te ouvir. Nossa, aprendemos demais, foi um prazer. Obrigada, eu que agradeço. Até uma Vamos próxima. fazer um detox mental, emocional, para não entrar na normose, né, Tabata? Fica o convite, vamos fazer sim. Muito obrigada e até uma próxima. Muito obrigada. O Análise Direta fica por aqui. O tema foi sensacional e eu te espero no próximo programa para a gente aprender muito mais com novos convidados. Se você quiser rever este programa, acesse o nosso canal no YouTube, Jornalismo Hit TV. Obrigada pela companhia e até a próxima.